Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o GSFI 11. Trata-se de um fundo de shopping centers que não paga dividendos. Mas temos uma informação muito relevante a respeito dele. É uma aquisição que o fundo está fazendo. E por se tratar de um fundo bastante endividado, vale a pena a gente entrar no detalhe, ver o efeito desse endividamento ali, desse aumento do endividamento nas contas do fundo como um todo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar com uma visão geral dos ativos, né? O fundo possui participação em 5 shoppings em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, um em Goiás e outro na Bahia. A maior parte, né, o Parque Shopping Barueri, né? O fundo tem participação de 79% do ativo. É um ativo com área total de 36 mil metros quadrados. O Parque Shopping Sulacap fica no Rio de Janeiro, o fundo tem participação de 94%. O Shopping Bom Sucesso em Guarulhos, o fundo tem 62%. O Unimart Shopping Campinas, o fundo possui 95% do ativo. E esses são os ativos de shopping, né? Além deles, o fundo possui participação em outlets. Então, o Outlet Premium em São Paulo, o fundo tem quase metade de participação. O Premium Rio de Janeiro tem metade na participação. O Premium Brasília, né, que fica em Alexânia, Goiás, o fundo possui metade da participação. O Outlet Premium Grande São Paulo, que fica na região metropolitana, tem participação de 49%. E o Outlet Premium Salvador, o fundo possui 51%. Então, basicamente, são todos esses ativos. Vamos entrar um pouco mais em detalhe no desempenho desse portfólio como um todo e para depois a gente ver a movimentação que está sendo feita no portfólio do fundo. E vamos trazer aqui informação interessante para o investidor, né? O fundo teve uma correção de valor justo, né? Praticamente ficou no 0 a 0 em relação aos valores que tinham no ano anterior, né? Tivemos alguns shoppings aí que se valorizaram, a exemplo, o Parque Shopping Barueri, mas tivemos também ativos aí com desvalorização. O Sulacap no Rio de Janeiro, o Unimart Campinas também teve desvalorização relevante. E aí, na soma disso tudo, ele ficou praticamente aí empatado, né? A taxa de ocupação do portfólio, né, a gente observa que ele vinha de uma taxa de ocupação mais alta lá em 2019, esses aqui são os valores mês a mês, né, na casa de 90%, e especialmente no ano passado, né, há um ano praticamente, ele registrou aí uma queda de ocupação, caindo aí de 89% para 87%, e esse patamar ele tem se mantido ali os 2 primeiros meses de 2024, o fundo está registrando aí 87,5% de taxa de ocupação. As vendas totais, né, a gente comparando o ano de 23 com 24, pegar fevereiro, né, a gente observa uma certa estabilidade, praticamente a mesma faixa de valores ali. O mês de dezembro, né, foi um pouco melhor, mas janeiro e fevereiro a gente tem praticamente o mesmo valor. Lembrando que quando registra o mesmo valor, né, estamos perdendo a inflação no período, né? O aluguel por metro quadrado tem uma certa estabilidade, mas ele cedeu um pouco em 2024 em relação a 22 e 23, então o fundo estava registrando um resultado melhor nos anos anteriores. E na área de outlets, a gente percebe que o melhor ano foi 2022, e depois aí veio uma queda em 23 e 24. Então, esse é o cenário, um cenário não muito positivo, olhando esses primeiros indicadores ali do seu portfólio. E vamos falar agora das movimentações relevantes que o fundo está fazendo, né? Ele fez uma oferta, né, de
aquisição de ações, né, uma nova oferta. Ele pretendia, com essa oferta, chegar a 126 milhões de reais de captação. O público-alvo era investidores profissionais, né, gestores de fundos. E aí, com essa oferta, ele iria aumentar aí seu número de cotas em 16 milhões de reais, tá? Então, basicamente, 16 milhões de cotas, né? Para os 126 milhões de reais. O resultado da oferta foi a emissão de mais 6 milhões de cotas. Então, ele não conseguiu atingir a totalidade do que estava proposto. Ele conseguiu aí um valor na casa de quase 48 milhões de reais. Então, esse foi o resultado da oferta. Podemos dizer que não foi uma oferta assim tão atrativa e o fundo não conseguiu captar a totalidade. Além da questão dessa oferta, o fundo está fazendo a aquisição do shopping de Barueri, né? Então, o Parque Shopping Barueri, o fundo está fazendo essa aquisição, então o valor total de 120 milhões de reais, ele já pagou um montante de 48 milhões, que foi os 48 milhões captados nessa oferta, e ele se compromete aqui ao pagamento de 72 milhões divididos em 5 parcelas mensais. Então, o fundo tem aí um valor de 14 milhões e 400 a serem pagos nos próximos 5 meses. Vamos comparar isso então com o resultado do fundo, né? No mês de fevereiro, o fundo teve um resultado ali na receita total na casa de 10 milhões e um resultado líquido operacional de 8.300. Então, a gente já observa que esse pagamento ele é mais alto do que o resultado que o fundo consegue gerar nas suas operações, né? Então, aqui temos a visão da receita total, aumentou um pouco aí em fevereiro em relação a 2023, e o resultado operacional líquido do fundo ele subiu um pouco também, né, em relação ao que vinha registrando em 2023. Aqui tem um ponto interessante do relatório, essa quebra do patrimônio, chama atenção aqui alguns detalhes, né? A gente tem aqui os ativos imobiliários de 1 bilhão e 800, né? A dívida em CRI de 686 e as contas a pagar, os 72 milhões ali de pagamento pelo shopping aparece com uma barra bem menor, né? Então, assim, a escala aqui tem um erro bem complicadinho aqui de escala que faz você imaginar que o 72 é muito menor que o 686, quando de fato é praticamente aí uns 12% do valor, né? Então, aqui ele detalha, tem aqui aquisição parcelada de stake adicional no Parque Shopping Barueri, no valor de 78 milhões, e os CRIs em 686 milhões. Esse último valor, eu acredito que seja erro de digitação, né? 910 milhões, em outras obrigações, né? Não deve ser milhões, devem ser milhares, né? E aqui temos o CRI atual do fundo, né? Que ele tem aqui um IPCA mais 5% e um saldo aí de 686 milhões. Pegando essa informação, né, do que já está aqui, colocando aí a meta do IPCA em 2024 de 3,8%, mais os juros de 5%, a gente tem um custo financeiro mensal da dívida, sem considerar a amortização, de 5 milhões. Se a gente tiver uma amortização mensal, né, seria uma amortização de 6,9. A gente já percebe que o resultado é maior do que o resultado mensal do fundo, e ainda temos essa dívida adicional de 72 milhões. Então, essa movimentação de aquisição me parece bastante complicada. Lógico, o fundo deve aumentar sua receita, uma vez que vai receber aluguéis, né, do Shopping Barueri, da participação do shopping, mas dá para perceber aí que é uma operação que fica aí, o fundo fica com um cenário bastante complicado em relação a essa dívida.
Aqui temos o volume, né? A média negociada diária caiu bastante no início do ano, em 2024. Ela vinha aí numa média acima de 1 milhão e depois caiu bem, né? E a gente tem aqui a evolução do valor da cota, né? O retorno acumulado. A gente observa aí que agora ele está recuperando aí os valores lá de 2019, né? E aqui o histórico de negociação, né? Temos aí a visão também da variação da cota do fundo. Temos aqui a tabela, então é um fundo que não está pagando dividend yield por conta aí da sua dívida, principalmente. A sua relação preço-valor patrimonial em 0,54, é um fundo que tem um desconto bem grande, já foi maior, né? Lembro que acho que esse valor chegava a ser 30, 0,3, né? Em 2 anos atrás, né? Por aí. Então, é um fundo aí que ele é negociado bem abaixo do seu valor do patrimônio. Há um fundo que se tornou, principalmente agora em 2024, um fundo de menor liquidez, tem 8 mil cotistas, 1% em caixa e a taxa de administração na casa de 1%. O interessante é que, apesar de todas essas características, né, o fundo teve uma valorização muito relevante de cota recentemente, né? Então, quem investiu há um ano conseguiu 49% e 2 anos 74% de valor de cota. Então, assim, é um fundo de alto risco, ele tem todos os indicativos ali de uma situação mais complicada para conseguir pagar essa dívida que ele possui, mas o valor da sua cota tem tido um retorno bastante interessante para o investidor. Nesse gráfico a gente tem essa visão, né? Ele chegou a ser negociado a menos de R$ 3 e está negociado acima de 7 recentemente, né? Então aí seu valor patrimonial e o número de pouco mais de 8 mil cotistas. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no GSF11, né? A cota com valorização significativa nos últimos 12 meses, alguns ativos do portfólio são bastante interessantes de fato, né? Do lado negativo, a ligeira queda na ocupação e estabilidade das vendas em relação ao ano anterior, a aquisição de participação de shopping gera aumento aí de 72 milhões de reais em obrigação, que deve ser um aumento de dívida. Na comparação das receitas do fundo, né, contra o custo da dívida mais amortização, é um ponto de preocupação, né? A gente observa ali que o fundo pode acabar caindo num cenário em que ele vai aumentando a sua dívida aí ao longo do tempo. É um fundo para quem admite um maior nível de riscos na carteira, uma exposição pequena, mas numa faixa ali de riscos, né? E a aquisição do novo ativo deve atrasar aí a retomada de pagamento de dividendos por parte do fundo, uma vez que ele aumentou aí o montante da dívida a ser pago, né? E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.